noite. Eu e meu grupo hoje vamos falar sobre doenças reprodutivas. Meu nome é Jonas Cardoso. Essa é a Marília, a Glória, a Yara e a Milena. E o Rafael está me ajudando. A piometra é uma infecção uterina grave caracterizada pelo acúmulo de pus dentro do útero das cadelas ou gatas. É mais comum em cadelas. E o agente epidemiológico dele é Ehrlichia coli e pode ter dois tipos: a aberta, que sai secreção purulenta pela vulva, e a fechada, que não apresenta sinais clínicos, que é a mais perigosa. Nós temos o tratamento, que é a castração precoce, para você poder descobrir como que a sua cadela está. Ela tem que passar por uma ultrassonografia. A cirurgia é a mais fácil, é a mais barata que tem para você poder tirar e fazer essa retirada do útero. Os sinais clínicos é dor e principalmente o abdômen distendido. Ela não é uma doença zoonótica, então não precisa de notificação, nem uma doença epidêmica nem endêmica, pois não há o contato direto de animal para ser humano, nem de animal para animal. A distocia o que é? É a dificuldade ou incapacidade de uma cadela parir seu filho naturalmente. Pode ser causada por causas maternas, tá? Ou fetais. E alguns sinais clínicos vocalização intensa, letargia ou apatia, inquietação excessiva, tá? Não é uma doença epidêmica, porque não há risco de transmissão, porém em população braquicefálica é considerado endêmico, tá? Ela também não é uma doença zoonótica e não é de notificação obrigatória, só se for identificada de brucelose canina. O tratamento pode ser por oxitocina, tá? Medicamentos, e se for cirúrgico, cesáreo. Tá? E prevenção é nutrição adequada e avaliação prévia da pelve. Bom, eu me chamo Glória e eu vou explicar sobre a vaginite. Bom, a vaginite é marcada pela inflamação e infecção da vagina de cadelas, gatas e outras fêmeas de várias espécies. Ela é mais comum em cadelas, sendo elas castradas ou não castradas, pode acontecer em qualquer tipo de idade ou raça, e ela não é relacionada a nenhum período específico do ciclo menstrual. Ela é causada por infecções bacterianas oportunistas, como por exemplo os streptococcus, também pode ser por irritações químicas, fungos, vírus e parasitas também. Alguns sinais clínicos que as fêmeas podem apresentar são corrimento vaginal, micção frequente ou dolorosa, lambedura excessiva da vulva e entre outros. Ela em si não é uma zoonose, mas os agentes envolvidos, como por exemplo os streptococcus, como eu falei, eles podem causar infecções bacterianas oportunistas em humanos imunossuprimidos. E ela só começa a ser uma notificação obrigatória quando ela é relacionada à brucelose. Bom, ela não é epidêmica, porque ela não é transmissível facilmente entre os animais, mas ela pode ser considerada endêmica em cadelas jovens. Ela também não é transmissível entre os animais, só que os micro-organismos que causam a vaginite podem ser transmitidos sexualmente e entre contato. Ela pode ser aguda, crônica ou latente. A doença aguda, o animal pode apresentar corrimento vaginal e vermelhidão da vulva. Quando ela é uma doença crônica, ela pode ser persistente ou resistente. E quando ela é latente, ela pode ser subclínica em alguns casos. E o tratamento, é utilizado pomadas tópicas, antibióticos terapêuticos sistêmicos e até mesmo fazer higiênico local constante do animal. Eu vou falar sobre o criptorquidismo. Bom, o criptorquidismo é uma condição quando um ou ambos os testículos não descem para a bolsa escrotal, tanto no nascimento quanto em seus primeiros meses de vida. Agentes epidemiológicos. Ele não possui agentes epidemiológicos e seus fatores genéticos e hormonais são os principais agentes que influenciam a ocorrência. Sinais clínicos. Dentre os sinais clínicos, é possível apresentar a ausência de um ou ambos os testículos no escroto, assimetria escrotal, presença de massa abdominal ou inguinal. Ela não é uma zoonose, mas algumas complicações podem apresentar risco mínimo, mas não é considerada uma zoonose. Doenças epidêmicas e endêmicas. Não é endêmica nem epidêmica. É uma condição congênita, ou seja, fisiológica. Fatores ambientais. Transmissão. Não é possível a transmissão entre os indivíduos. Hereditariedade é o principal mecanismo de transmissão
dentro de uma população. Hoje eu vou falar sobre a orquite. A orquite é inflamação dos testículos em animais machos e os sintomas são dor intensa ao toque, aumento da região, presença de secreção ou pus e até infertilidade. Pode ser causado por bactérias, né, como a brucela, vírus ou traumas. A doença em si não passa para outras pessoas, mas a brucelose, que é uma das causas, pode sim ser transmitida. As formas de interação com o hospedeiro, temos a fase aguda, né, que é o início súbito, com dor intensa, febre, inchaço testicular, rubor e calor intenso no local. A crônica, que é a inflamação persistente, geralmente com sinais menos intensos. E a latente, sem sinais clínicos e evidentes. O testículo pode estar infectado e lesionado, mas o animal não apresenta sintomas. A orquite pode ser transmitida pelo acasalamento, pelo sangue ou infecções urinárias e pode ser aguda, crônica ou latente. O tratamento é feito com antibióticos e anti-inflamatórios e a prevenção inclui testes para brucelose, castração de infectados e higiene adequada. Sobre a bala no post-it. O que é? É uma inflamação da glândula peniana e do prepúcio que acontece em animais, principalmente em cães e machos e não castrados. Os agentes epidemiológicos são bactérias, fungos e vírus. E também tem, entre eles, os mais famosos são a Ehrlichia, a Cândida e o herpevírus canino. Sinais clínicos: pode haver vermelhidão e inchaço da glande e do prepúcio, secreção purulenta, presença de úlceras, folículos ou crosta na mucosa peniana e pode haver também um prepúcio inchado ou retraído. Zoonoses. A maioria dos casos não é considerado zoonose, pois envolve micro-organismos oportunistas da flora normal do animal. Pode ter relevância zoonótica se associado a agentes patogênicos transmissíveis ao homem. E é de notificação obrigatória se for associada a brucelose. Doenças endêmicas e epidêmicas. Embora ela não seja considerada uma doença epidêmica ou endêmica clássica, ela pode ser associada a doenças que possuem essas classificações, especialmente em ambientes com múltiplos animais, como canis, abrigos ou rebanhos. Então, ela pode ser endêmica em cães não castrados. As causas mais normais são as causas infecciosas, causas traumáticas e irritativas. Também tem as causas anatômicas e funcionais. Como transmissão, tem a autoinfecção, transmissão indireta, que é pelo ambiente, e também transmissão venérea, que é a rara. A infecção com hospedeiro se dá primeiro pela fase aguda, que pode ter início súbito, com sinais intensos, vermelhidão na área, dor, secreção. A secreção normalmente é purulenta. Pode haver também edemas e pode ser causado também por lambeduras excessivas. Na fase crônica, a inflamação persistente ou recorrente. Os sinais são menos intensos. E na fase latente, sem sinais clínicos evidentes, o animal pode estar com colonização, bactéria ou predisposição anatômica, mas sem inflamação ativa. Aí o tratamento se dá pela higiene do local, terapia medicamentosa e a castração, que é super necessária. A prevenção é higiene e regular da região prepucial, né, que é a região da glândula do animal, e a castração reduz o risco de ocorrência no tratamento rápido de infecções e lesões. Lavagem com soluções antissépticas como indicado.